Galera linda, que saudade de vocês! Mas todo mundo sabe que é uma saudade necessária. Bem, hoje nós vamos estudar crase. Esse assunto, gente, é importantíssimo tanto para as questões objetivas da prova de língua portuguesa de diversos vestibulares, quanto para a competência 1 da redação. E, por conta disso, prestem atenção, porque se você, em algum momento, já pensou, não coloco crase, Tacinha tá aqui com você hoje e vocês vão ficar espertas no uso da crase na língua portuguesa. Presta atenção! Crase, primeira coisa que você tem que saber, hein? Não é acento, galera linda. Crase é a fusão entre a preposição a e o artigo feminino definido a, beleza? Nós vamos começar aqui com uma regra que vai simplesmente dar conta de 80% das dúvidas que vocês têm quanto ao emprego da crase. Presta atenção a essa regra, beleza? Essa regra diz o seguinte: coloca-se um termo masculino no lugar do termo feminino. Aí você fala assim, como assim, Tacinha? Presta atenção. Tá lá você, refiro-me à aluna. Aí você tá na dúvida, tem crase, não tem crase, e tem crase, e não tem crase. Calma, presta atenção. O que é que você vai fazer? Você vai trocar a aluna por um substantivo masculino, o aluno. Quando você fizer essa conversão, você tem refiro-me ao aluno, ou seja, se der ao, tem crase. Ao é o masculino do a com o sinal indicativo de crase. Então, essa substituição, galera linda, é certa. Podem ter certeza disso. Já dá conta aí de 80% dos casos de crase que existem na língua portuguesa, beleza? Para facilitar a sua vida, eu vou chamar um amigo, né? O Jeguinho, né? Tacinha, como assim, né? Gente, olha que coisa mais bonita, meu Deus do céu. Imagina esse Jeg na sua quarentena. Diga aí, você tomando conta, dando aguinha. Não, calma, tá bom, chega, né? Não há essa necessidade. Esse Jeg, gente, ele é extremamente inteligente e ele sabe todos os casos de crase. Então, na dúvida, pergunte ao Jeg. Tacinha, como assim? Vamos lá? Refiro-me à aluna. Você não sabe se tem crase ou se tem crase. O que é que você vai fazer? Troca a aluna, em vez de você usar substantivos masculinos e sinônimos, já troca por ao Jeg. Se der ao Jeg, é porque tem crase. Então, refiro-me à aluna. Você está na dúvida se tem ou se não tem crase. Refiro-me ao Jeg. Deu certo, tem crase. Ok, super sem graça, mas ele pediu para se pronunciar dessa forma, tá bom? Bem, vamos ver se vocês entenderam? Vamos ver se esse amiguinho aqui, Jeg, ele dá conta de todas 80% das regras de crase. A gente vai ver daqui a pouquinho os casos especiais. Bem, no que diz respeito à sociedade, você está na dúvida se tem crase. Então, no que diz respeito ao Jeg, deu certo, tem crase, beleza? Compreendo a sociedade. Tá assim, por que não tem crase em compreendo a sociedade? Quando você faz a substituição, você não diz compreendo ao Jeg, você diz compreendo o Jeg. E o que foi que a gente aprendeu? Na substituição tem que dar ao Jeg, beleza? Então, não se esqueçam disso, essa dica é muito importante. Gramaticalmente, nós precisamos entender de forma mais técnica o que é que tem crase ou não, além dessa dica do Jeg. Quem diz respeito a algo, então a preposição a é exigida. Por isso você tem aqui a preposição a com o artigo feminino a. Já aqui, o verbo compreender é transitivo direto. Quem compreende, compreende algo ou alguém. Então, eu não preciso da preposição. Então, aqui eu só tenho o artigo a. Não se esqueçam disso, beleza? Vamos de Jeg novamente. Perguntei à palestrante. Na dúvida, tem crase? Não tem crase? Vamos lá? Perguntei
algegue. Deu certo, ó? Crase, tá ok, né? Encontrei a palestrante. Encontrei algegue? Não pode, tacinha. Encontrei o jegue. Então veja que eu não vou necessitar da crase, porque quem encontra algo ou alguém. A preposição aí, ela não está sendo exigida pelo verbo, já que ele é transitivo direto. Tranquilo para todo mundo, gente? Então, muito tranquila essa regrinha, né? Usou algegue, já sabe. Yes, tem crase. Galera linda! Bye, bye, Jeguinho. Vamos sentir sua falta. Você resolveu 80% dos casos de crase da vida deles, né? Faz um carinhozinho, Bem, tacinha, mas se em vez de coisa ou pessoa eu quiser me referir a lugar, eu não vou poder usar jegue, não é isso? Não, né? A gente vai se despedir do jeguinho e a gente vai de balada, galera, show! Toda vez que for lugar, você vai trocar por ao show. Se der ao show, tem crase. Vamos ver? Fui à balada. Você está na dúvida? Tem crase? Não tem crase? Tem... dança da balada. Tem crase? Não tem crase? Tem... Ok. Vou me centrar na aula. Então, tem crase ou não tem crase, certo? Se eu substituo por ao show, tem crase. Fui ao show, certo? Não é qualquer show não, hein, galera? Show de Veveta. Participação especial na aula de tacinha Ivete Sangalo. Vamos lá! Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Quem é meu aluno, quem é minha aluna sabe que tem que rolar uma musiquinha. Muito obrigada, Ivete. Você tá apontando para quem, Ivete? Está apontando para mim. Oh, muito obrigada, Ivete. Ivete está muito feliz, galera. Por quê? Porque vocês estão aprendendo a usar a crase. Então, trocou por algegue, tem crase. Trocou por ao show, tem crase. Lembrando que tecnicamente ela existe, pois os verbos exigem a preposição a, que está se fundindo ao artigo feminino definido a. Tranquilo para todo mundo? Bem, agora nós vamos estudar os casos em que não ocorre a crase. O primeiro caso em que não ocorre a crase, gente, é diante de substantivos masculinos. Bem, vocês têm a obrigação de saber que a crase só é utilizada diante de substantivos femininos. Então, toda vez que a crase, toda vez que uma expressão for masculina, você não vai utilizar crase. Vamos ver? Andamos a cavalo. Tá na dúvida? Tem crase? Não tem crase? Calma, não precisa ficar na dúvida. Cavalo, masculino. Se é masculino, não tem crase. Fomos a pé. Pé, masculino. Você não vai utilizar crase. Passou a camisa a ferro. Uso crase ou não? Não. Ferro, masculino. Fazer o exercício a lápis. Lápis também masculino. Se fosse caneta, feminino, teria crase. Mas a gente vai ver isso, nos próximos slides. Compramos os móveis a prazo. Prazo masculino. No crase, Agora compramos os móveis à vista. A gente vai ver, que por conta de vista ser feminino e constituir uma locução adverbial, vai ser necessário, o uso da crase. E assistimos a espetáculos, também substantivo masculino. Então, no crazy. Substantivos masculinos. Então, toda vez que eu estiver diante de substantivos masculinos, mais uma vez, eu não vou usar a crase. Regra de número 2 em que eu não vou usar a crase, diante de verbos no infinitivo. Então, quando eu digo a criança começou a falar, falar está no infinitivo, diante de verbo no infinitivo, no crazy. Ela não tem nada a dizer, verbo no infinitivo. Estavam a correr, verbo no infinitivo. Estou disposto a ajudar, verbo no infinitivo. Observar, infinitivo. E
voltamos a contemplar o céu. Então, diante de verbo no infinitivo, anota aí, galerinha, você não vai utilizar a crase. Terceira regra, não ocorre crase também diante da maioria dos pronomes. Tacinha, então ocorre diante de alguns? Diante de alguns, sim. Mas guarda aí que a gente vai ver daqui a pouquinho, beleza? Vamos focar aqui, ó, nesta regra. Diante da maioria dos pronomes, a crase não vai ocorrer. Então, quando eu diga a ela que não estarei em casa amanhã. A está diante de ela, que é pronome. Então, diante de pronome, no crazy. Entreguei a todos pronome. Olha ali, ó. É proibido antes do pronome. Então, no crazy. Ele fez referência a Vossa Excelência. Vossa Excelência é pronome de tratamento. Então, eu também não vou usar a crase. Mostrarei a vocês, pronome. No crazy, nada de crase. E quero informar a algumas pessoas, alguns pronome indefinido. Eu também não vou utilizar a crase. Então, o que é que essa terceira regra diz? Diante da maioria dos pronomes, não se deve utilizar a crase diante das prescrições da gramática tradicional. E o quarto caso, diante de numerais cardinais, também é proibido o uso da crase. Então, quando eu digo, chegou a 200 um número de feridos, 200 é numeral cardinal, então eu não vou usar a crase. Mas Tacinha, 200 também está no masculino, verdade. Vamos lá? Daqui a 2 semanas começa o campeonato. 2 é um numeral feminino e eu também não vou utilizar a crase, por quê? O que é que a regra me diz? Diante de numerais cardinais, no crazy, nada de crase. Tranquilo para todo mundo? Bem, recapitulando, galerinha, não ocorre a crase NVPM. Tacinha, como assim? NVP? Tacinha, como assim? Galera, não ocorre crase, você vai gravar essa frase aí, ó. N de não me ama. É V de vá, não tem nenhuma música. P de para, M de Marte. Você vai gravar. Não vá para Marte. Não vá para Marte, não ocorre crase. Tacinha, como assim? Muito doido. Preste atenção, vamos lá. Então, N de numeral, V de verbo, P de pronome e M de Marte. Olha a mágica. N de numeral, V de verbo, P de pronome e M de masculino. Beleza, galerinha? Então, próximo slide, casos em que ocorre a crase. Daqui a pouquinho, no próximo vídeo, vocês vão ver esses casos. Um beijo, galera linda!